Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, terça-feira, 19 de maio. Confira os destaques desta edição. O que fazer? A quarentena não reduziu vítimas da Covid-19. E a URI comemora 28 anos alicerçada sobre um modelo comunitário de instituição de ensino superior nesta terça-feira, dia 19. E a Prefeitura adota sistema de distanciamento controlado. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo e fique com a gente. E nós começamos essa edição falando de Covid-19. Veja os dados do coronavírus no Brasil nesta terça-feira. Até o momento foram registrados junto às secretarias estaduais de saúde 117.375 mortes provocadas pela Covid-19 e mais de 261 mil casos confirmados da doença em todo o território brasileiro. Segundo o governo do estado, casos de Covid também foram registrados no Rio Grande do Sul em 24 horas. Já são 3.750 pessoas contaminadas em 225 municípios gaúchos. E já se totaliza o número de 151 óbitos em todo o Rio Grande do Sul. Em Erechim, até o fechamento dessa edição, nós temos os seguintes números. Testes realizados, 566. Em análise, 8. Pacientes confirmados com Covid-19, 45. Recuperados, 17. Em acompanhamento, 27. Óbitos, 1. Casos negativo, 513. Em monitoramento, 178. Hospitalizados, 17. Pacientes de Erechim, 11. Pacientes de outros municípios, 6. E na última sexta-feira, dia 15, a Prefeitura de Erechim emitiu uma nota de serviço que institui o sistema de distanciamento controlado para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Conforme decreto estadual e reitera o estado de calamidade pública, fica determinado que todos os serviços públicos não essenciais, o contato com a população será feito por agendamento prévio, ou seja, através de telefone, internet ou qualquer outro que não exija contato presencial. Respeitando as medidas de prevenção, os funcionários públicos irão trabalhar com revezamento de 50% em cada setor, em dias alternados. Estão impedidos de trabalhar com atendimento ao público idosos acima de 60 anos com comorbidades, pessoas com doenças respiratórias, diabéticos, hipertensos e também as gestantes. E com quase 3 décadas dedicada ao ensino, pesquisa e extensão, alicerçado sobre um modelo comunitário de instituição de ensino superior, nesta terça-feira, dia 19, a URI comemora seus 28 anos. Hoje, conversamos com o diretor Paulo Giolo sobre os desafios de ensinar e tornar seus alunos profissionais de excelência. Acredito que a universidade, foi fundamental para o desenvolvimento da nossa instituição. Todos sabem que nós éramos antigamente, como as outras instituições, éramos faculdades isoladas, e que surgiu a ideia de juntar esses diversos campos, diversas cidades e regiões e formar a nossa instituição. Isso, sem dúvida, na minha opinião, foi fundamental para o crescimento da instituição, para a oferta de mais cursos de qualidade, que acabou daí gerando todo essa oportunidade, dos jovens fazerem cursos que, quem sabe, não poderíamos fazer antes, e de também contribuir para o crescimento da nossa cidade. Eu acho que a universidade teve um papel e tem um papel fundamental no crescimento da nossa cidade e da nossa região. E, além de tudo, ela participa muito da comunidade. Como é comunitária, então, além do desenvolvimento, ela está presente nas diversas ações, também prestando assistência no URICEP, na parte da saúde, agora com a medicina também, a parte jurídica. Então, é uma presença assim que, realmente, se a gente não imaginar a URI nas nossas regiões,
teríamos uma falta muito grande, né? E com certeza esse ano não deu para comemorar, né? Como a gente esperava, em função do Covid, né? Mas estamos tentando aí com a união de todos os professores, funcionários, de a gente manter as aulas, né, online para que os alunos tenham a menor perda possível e que a gente consiga ultrapassar esse momento. Nós já tínhamos alguma experiência do EAD, mas só que esse modelo não é EAD na realidade. O modelo à distância, o EAD é um modelo onde tu exige 1 hora do professor a cada 15, 30 dias, né? E o aluno é que faz o seu estudo. Esse, na realidade, o que os nossos professores tiveram que fazer, e aqui parabenizo a todos, porque acho que 99% conseguiu em 1 semana se adaptar, não é fácil. Então, é uma aula síncrona online. Então, ele está trabalhando com os alunos, né, em tempo real e explicando a matéria como se estivesse na sala de aula. Só que para a proteção dos alunos e dos professores também, e dos funcionários, ele não está ali naquele momento, né? Mas ele é como se estivesse. Lógico que cada um teve que se adaptar. Eu, como professor, também tive que me adaptar, sempre escrevendo no quadro, tive que bolar alguma coisa, uma planilha, um Excel, para mim poder, ou outro, tiveram outras alternativas, né? Cada um teve uma forma de se adaptar para conseguir desenvolver as suas atividades, né? E o que ficou muito legal, na minha opinião, eu como professor, agora não como diretor, é que todas as aulas que tu faz elas e grava. Então, o aluno pode assistir, por exemplo, eu que tenho problemas de contabilidade, ensinando, pode assistir, além de assistir ao vivo contigo, ele pode assistir quantas vezes ele quiser. Então, é um ganho, de certa maneira. Acaba sendo um ganho nesse sentido. E outra situação é que a gente está disponível, não digo 24 horas, porque está dormindo, né? Ou, às vezes está fazendo outra coisa, mas WhatsApp, professor, não consegui fazer isso, está certo o que eu fiz, no e-mail. Então, no fundo, aquelas horas de aula se multiplicaram muito mais, porque antes tu ficava dando um exemplo somente na aula, né? Chegava ali na aula e explicava, fazia junto e pronto. Assim não, eles fazem, perguntam, tira dúvida, faz de novo, tu corrige. Então, nesse sentido, teve até um ganho, se a gente vai olhar por esse lado, né? Que depois vamos levar isso para a vida de aulas presenciais de novo, com certeza. Nessa situação que nós estamos, né? Eu diria que para os nossos professores, funcionários, nossos alunos, né, que vamos nos unir cada vez mais, vamos acreditar, né, no nosso futuro, no futuro da nossa cidade, da nossa região, que nós, apesar de uma dificuldade momentânea que temos agora, nós vamos sair muito mais fortes. Eu acho que isso vai nos dar um exemplo, uma lição, né? E nós, Sandra, eu quero dizer que a URI, ela está, vamos dizer, obstinada a não deixar os nossos alunos terem uma perda, né? Então, estamos fazendo as aulas síncronas online agora. Tem muitos cursos que praticamente não vai ter problema nenhum, mas muitos precisam fazer a prática. E nós vamos fazê-las todas. Então, os alunos que estiverem conosco e ficarem conosco, podem ter certeza que nós vamos estar junto com eles e batalhando para que eles não tenham prejuízo. Então, vamos dizer que comece a aula presencial agora em junho, vamos terminar o que for preciso terminar das aulas teóricas e vamos iniciar as aulas práticas e vamos até quanto for preciso, né? Isso tanto nesse semestre quanto no próximo, para a escola também. Então, isso é um compromisso nosso da instituição. Nem que a gente precise, daqui a pouco os grupos são de 10, precisa ser 5, vai dar o dobro de custo de horas, professores, vamos fazer, vai dar o triplo, isso não vai importar, porque a gente está comprometido e nós vamos repor todas as horas que forem precisas, práticas, né, para todos os níveis, né? Então, isso é um compromisso da instituição com os nossos alunos. E no próximo bloco você confere o que fazer. A quarentena não reduziu as vítimas da Covid-19. E a Caixa também deve receber em torno de 2,5 milhões de pessoas por dia até o dia 13 de junho.
E a gente também fala um pouquinho sobre a previsão do tempo para quarta-feira. Já retornamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Os novos calendários de saques do auxílio emergencial de R$ 600 e também R$ 1.200 foram elaborados de modo a manter o fluxo das agências da Caixa Econômica Federal em torno de 2,5 milhões de pessoas por dia em todo o Brasil. Quem disse isso foi o presidente do banco, Pedro Guimarães. Ele explicou que em todo o país esse movimento se repetirá diariamente de hoje, terça-feira, até o dia 13 de junho, quando acabará o saque em dinheiro da segunda parcela. E a curva de contágio não achatou e já está no pico. Como estaria sem quarentena? Seu único impacto foi recessão, desemprego e multiplicação da miséria. O Dr. Osmar Terra fala sobre os últimos estudos sobre a propagação do vírus e os impactos e experiências que teremos pós-pandemia. Quando nós criticamos a forma de enfrentar a epidemia que os governadores estão usando, que é a quarentena, que é o lockdown, nós nos baseamos em evidências científicas. Até porque essa forma de enfrentamento a uma epidemia nunca havia sido feita. Ela não tem evidências que ela funciona. Ela é apenas uma projeção matemática, teórica. A proposta que foi feita pelo Imperial College, que originou toda essa história da quarentena, se baseou numa avaliação de que seria uma epidemia monstruosa, que seria a pior epidemia da história, que morreriam dezenas de milhões de pessoas no mundo com esse vírus, com o coronavírus. E baseados nessa projeção, a única saída que tinha era fechar todo mundo em casa, ficar longe do vírus, né, e fazer com que se esperasse o tempo necessário para descobrir uma vacina, com todo mundo fechado em casa. E o tempo é 18 meses. E isso impressionou muito governantes do mundo todo, que se assustaram com o risco que tinha, com milhões de mortos, dezenas de milhões de mortos. Em cada país, uma quantidade gigantesca de pessoas morreriam, né, e na dúvida, não quiseram pagar para ver e fecharam. E fecharam, foi uma reação em cadeia, um efeito manada, sem base nenhuma na ciência, foram fechando os países todos, como se isso fosse uma solução e fosse evitar mortes e fosse evitar a progressão da doença. A experiência do mundo nos últimos meses mostrou que isso não funciona. Os países que mais se fecharam foram os países que tiveram a mais alta mortalidade. A Itália, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, são os países que mais se fecharam, foram os países que mais morreram pessoas. O Brasil está hoje com mais de 15 mil mortos, com tudo fechado. Em São Paulo, no Rio, as pessoas proibidas de andar na praia, as pessoas proibidas de sentar num banco da praça, né, soldando porta de lojas. Né. Essa proposta de estrangular a economia, de paralisar o país para poder
fugir do vírus não funcionou. Não funcionou em lugar nenhum do mundo e também não funcionou no Brasil. Mas qual é a saída? Qual a proposta alternativa? Qual é a forma tradicional de se enfrentar uma epidemia? A primeira coisa que a gente tem que entender é que as epidemias virais, elas têm um padrão. São vírus diferentes, cada pandemia é um novo vírus, né? Mas eles são de famílias conhecidas de vírus. Esse é um vírus da família do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, no inverno brasileiro tem 4 tipos de coronavírus que causam gripe, causam síndromes gripais, né? São tipos diferentes, são vírus da mesma família, mas diferentes. E aí surgiu um novo vírus que ninguém tinha defesa, ninguém tinha anticorpos e foi contaminando o mundo. Onde ele mais circulou, e ele usou as rotas comerciais, principalmente ligando a China à Itália e à Europa, né? Depois a Europa ao Brasil, né? Os lugares que vinham mais turistas, que vinham mais comerciantes chineses, italianos, foram os lugares onde hoje são os epicentros, são os lugares que se transformaram no epicentro da epidemia. São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus. Todas essas cidades têm voos diretos internacionais para os lugares da Europa que tiveram a epidemia mais intensa, inclusive voos para a China também. Então nós temos uma característica muito importante do vírus, e é de todos os vírus, que ele se dissemina muito rápido, que ele se dissemina muito antes de ser inclusive descoberto. Quando se descobre um vírus novo que está causando uma epidemia, em geral ele já circulou 2, 3 meses contaminando milhões de pessoas. E andando dos aviões, hoje o mundo está todo interligado, e as pessoas vindo sem sentir nada, trazendo o vírus para outros lugares, como foi aqui no Brasil. No Brasil o vírus circulou já em janeiro. Já há relatos de pesquisas feitas que a primeira morte de alguém por coronavírus no Brasil foi ainda em janeiro. O presidente decretou no dia 3 de fevereiro, saiu publicado no dia 4, a emergência na área de saúde. Fevereiro, né? Mesmo assim, os governadores resolveram que o carnaval tinha que acontecer, que não tinha problema, que era uma gripezinha, que não ia fazer mal para ninguém, que era uma gripe igual às outras, né? E o vírus já se espalhando no Brasil. Teve um grande evento de difusão do vírus que foi o carnaval. 20 milhões de pessoas na rua, em contato físico, né? Brincando, pulando. Se espalhou o vírus com uma velocidade incrível. E logo depois do carnaval, uma semana depois, começa a epidemia no Brasil. Uma parte do Brasil vai ter poucos casos, vai ter menos epidemia, e outras vai ter uma epidemia maior, um volume maior de circulação do vírus. O vírus precisa circular em grande quantidade para causar uma grande epidemia. Só a cidade de Fortaleza tem o dobro de casos do que o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos. Isso quer dizer que lá teve uma grande circulação prévia do vírus, né? E tem uma epidemia importante lá. No Sul tem surtos epidêmicos, no Paraná, tem em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, mas são muito menores, porque o vírus circulou pouco. Isso não tem nada a ver com quarentena, né? Um estado ter feito a quarentena, outro não. O Ceará fez quarentena, fez igual, até mais intensa do que nos estados do Sul. Mas a quantidade de vírus circulando tem impacto nisso. E quando terminar a epidemia, essa experiência de todas as epidemias, essa que eu vivi, que eu ajudei a enfrentar, coordenei, todas, quando diminuem nos lugares, os principais lugares onde está havendo o foco epidêmico, né, o número de casos grande, quando diminui nesses lugares, diminui no resto do país. Ela não vai se espalhar de maneira exponencial em todas as cidades. A maioria das cidades brasileiras hoje não tem o vírus. Estão fechadas, com o comércio fechado, tudo fechado há 40 dias, 50 dias e não tem um caso registrado. E possivelmente a boa parte delas nunca vai ter. Muitas vítimas que estão hoje, que morreram no Rio Grande do Sul, vieram de São Paulo. Foram contaminadas em São Paulo, em geral caminhoneiros, pessoas viajantes, e que foram acabar ficar em estado grave lá no Rio Grande do Sul. Isso deve estar acontecendo nas cidades do interior também, de São Paulo, do Paraná. Então, quando reduz num polo, um grande epicentro da epidemia, reduz no resto todo. Esse é o conceito de circulação do vírus. Ele é o mais importante de todos. O vírus tem que estar circulando. Como na Itália, ele circulou muito no norte da Itália, por causa das vias comerciais com a China, e não circulou no sul da Itália. O sul da Itália tem poucos casos, muito poucos casos,
em relação ao norte da Itália. Não tem nada a ver com a quarentena, lá a quarentena foi a mesma, como está sendo imposta pelos governadores no Brasil inteiro. Se imaginou que fazendo a quarentena, se trancando em casa, fechando tudo, as pessoas estariam protegidas e não ia ter epidemia, ia ter uma epidemia pequena, que ia dar tempo de se tratar. Não, ela seguiu o curso, o vírus seguiu o curso normal, ele ignorou essa quarentena, ele contamina dentro de casa e fora de casa. Como já tem uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas, 90% são assintomáticas, não sentem nada, é bem provável que na maioria das famílias, nessas regiões onde está ocorrendo a epidemia, já tenha portadores assintomáticos que, ao ficarem fechados em casa com a família toda, 24 horas, acabam contaminando todo mundo. As pesquisas no Rio Grande do Sul de exames sorológicos mostram que 75% dos casos detectados assintomáticos foram contaminados em casa. O governador de Nova York falou, Nova York completamente fechada, em lockout, em bloqueio, 20 mil mortos em Nova York, e o governador se surpreendeu quando constatou que 85% das pessoas que estavam em hospitais, estavam indo para UTI, eram pessoas que não tinham saído da quarentena. Eram pessoas que foram contaminadas dentro de casa, por alguém que levou o vírus ou alguém que já tinha o vírus. Então não há mais esse sentido de ficar em casa protegido, ficar em casa eu estou protegido, porque o vírus entra nas casas, de diversas formas. A única maneira de proteger totalmente é se as pessoas estivessem numa cápsula espacial, longe de tudo, sem entrar nada do mundo exterior. A maneira racional de enfrentar uma epidemia como essa não é fechando tudo. Fechando tudo não diminui um doente, não evita uma morte e ao mesmo tempo leva à destruição da economia, leva ao empobrecimento, leva à falta de recursos para o Sistema Único de Saúde. O medo que alguns veículos, principalmente televisivos, estão divulgando, a maneira como eles estão fazendo, o pavor que estão instilando na população, está levando que a população se ache protegida em casa, se feche em casa, que a população tenha medo, inclusive as pessoas portadoras de câncer, por exemplo, que precisa fazer quimioterapia, precisa fazer seus exames regulares, de preventivos, para evitar que a doença avance, hoje ele não está indo nos hospitais. Hoje a Inglaterra tem uma pesquisa mostrando que deve morrer 20% a mais de pessoas de câncer depois da epidemia, porque as pessoas não estão se tratando, não estão fazendo o tratamento tradicional, não estão indo no hospital, não estão fazendo nenhum controle, com medo de pegar o coronavírus. Se instilou o medo na população, o pavor na população, não se mostra uma luz no fim do túnel. E o que nós propomos não é não fazer nada. Pelo contrário, é fazer muito mais coisas do que simplesmente mandar as pessoas ficarem em casa. O que nós temos que fazer é que as pessoas tenham consciência quais as medidas que elas têm que tomar para evitar contágio, lavar as mãos com frequência, álcool gel, usar máscara, sair na rua de máscara, quando tiver contato com outras pessoas, estar com máscara. Da mesma forma que você vai no supermercado, você pode ir numa loja do shopping, por que não? Se a loja estiver tomando todas as precauções, estiver passando álcool gel, tiver um protocolo que ela tem que seguir de cuidados, o risco é menor até nessa loja do que no supermercado. Tem menos gente nas lojas menores tem menos gente. É muito importante que esses cuidados aconteçam no supermercado, nas lojas, no local de trabalho, revezar os horários de chegada no local de trabalho, se for possível. As pessoas não precisam chegar todas ao mesmo tempo, lotando os coletivos. Fazer um escalonamento de horário, para o almoço. Medidas simples que foram tomadas em todas as outras pandemias, epidemias, e que deram resultado, evitaram contágio. Proteger muito o grupo de risco. O grupo de risco é essencial. Os idosos são muito importantes nessa epidemia. Eu enfrentei a epidemia do H1N1, eu coordenei no epicentro da epidemia, que foi o Rio Grande do Sul, onde entrou a epidemia em grande quantidade, vindo da Argentina, grande quantidade de pessoas doentes. E eu posso dizer para vocês que dá para trabalhar perfeitamente, a vida pode continuar com as pessoas tomando as precauções de proteção individual e protegendo o grupo de risco. Lá no H1N1, o grupo de risco eram as grávidas, eram os obesos, que estavam morrendo, inclusive numa quantidade grande. Então, eles tinham que ser protegidos. Não deviam trabalhar, não deviam sair de casa. Esses sim tinham que ficar com uma proteção especial. Esse cuidado é essencial, proteger o grupo de risco. No caso agora, o grupo de risco são os idosos e os doentes crônicos.
é muito importante proteger os asilos de idosos. É um lugar altamente arriscado de ter um surto epidêmico e acontecer uma tragédia. Foi o que aconteceu no Canadá. 80% das vítimas do Canadá, está todo fechado em quarentena, 80% das vítimas fatais no Canadá são pessoas que moravam em asilos, principalmente na região do Quebec. Na mesma coisa na Suécia. A Suécia não tem quarentena, a Suécia não tem lockdown, as pessoas estão tomando medidas de proteção individual e a vida está continuando lá na Suécia. Mas, curiosamente, o maior número de óbitos, 70% das pessoas que morreram na Suécia, e o número de óbitos na Suécia foi acima do que se esperava, mas 70% desses óbitos foram pessoas que estavam em quarentena fechadas nos asilos. Foi nos asilos que aconteceu o maior número de mortes. Então nós temos que proteger os idosos. Cada vida não tem preço, né? Então é muito importante que se proteja a vida do grupo de risco e se protejam, tenha um tratamento direcionado especial para os asilos. Grupos, grandes concentrações de pessoas têm que ser evitadas. Essa epidemia só termina nos lugares, nos bairros, nas cidades onde ela está acontecendo, quando ultrapassar 50%, 60%, 70% das pessoas com anticorpos. É aí que o vírus bate, não consegue mais progredir e desaparece. Um vírus que não tem tratamento, e agora temos que testar a hidroxicloroquina, né? E um vírus que não tem vacina, a única maneira garantida que hoje tem da epidemia desaparecer é as pessoas tendo anticorpos para o vírus. E vamos testar as pessoas, vamos atrás do vírus, vamos descobrir onde é que o vírus está. Onde é que estão os testes? Nós temos que ter milhões de testes sendo feitos. Todo mundo que teve alguma suspeita tem que ser testado, deu positivo, testar todo mundo que teve contato com ela nos 14 dias em que ela pode estar contaminando. E a partir daí testar também quem deu positivo naquelas outras pessoas e todo mundo que teve contato com as outras pessoas. Isso é uma grande rede que vai sendo descoberta pela testagem e vai se evitando um contágio maior, principalmente se protegendo o grupo de risco. É isso, meus amigos. Eu acho que nós temos muita coisa para falar, mas em cada momento nós temos que ter a visão clara de que é a ciência que tem que nos orientar. É a pesquisa científica, não é a pesquisa de opinião pública que muitos governos estão usando para tomar medidas radicais sem efeito nenhum e até piorando a vida da população. E a semana tem sido uma semana de temperaturas em elevação. Hoje também o tempo um pouquinho mais quente, lá pelas 7 horas da manhã os termômetros já marcavam em torno de 13 graus e durante o dia essa temperatura subiu, chegando aos 27 graus. E a quarta-feira também não promete ser muito diferente. O calor continua aqui na cidade de Erechim. Mas vamos conferir o nosso mapa para ver como é que fica o tempo? Ao amanhecer, uma mínima de 12 graus, a máxima de 25, a média do dia em torno de 20 graus, a umidade 81%, ventos 17 km por hora, não tem chuva aí nessa quarta-feira, o sol vai voltar a brilhar. Vai começar a ter alguma mudança no tempo aí a partir de quinta-feira, já tem possibilidade de algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul a chuva chegar e Erechim também. No máximo sexta-feira teremos chuva novamente e mudanças na temperatura. Bom, por hoje nós ficamos por aqui e lembramos a todos vocês que as nossas matérias estão disponíveis no YouTube, Facebook e também lá no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã aqui no Jornal da TV Erechim, neste mesmo horário. Até lá!
O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa.